Bom dia. Como vocês já sabem, eu vou compartilhar uma história que, na verdade, eu encaro mais como uma aventura do que como uma história. Uma aventura que eu pude ver ao lado da minha avó. E, para isso, quero começar apresentando minha avó para vocês. Quando eu nasci, a minha avó estava vivendo a melhor fase da vida dela, onde ela pôde finalmente aproveitar uma adolescência. Minha avó passou por diversas dificuldades quando era nova, trabalhando desde os 13 anos, e infelizmente não pôde ter nenhuma infância, nenhuma adolescência. E foi com um grupo de terceira idade que ela começou a flertar, viajar, dançar, e começou a aproveitar um pouco. Mas daí eu nasci. E ela aceitou esse neto bem como uma vovozinha assim que vocês imaginam. Ela vestiu a pantufa, pegou o tricô e sentou na cadeira de balanço. E daí ela pôde curtir toda a minha criação, me deixando como bagagem tudo isso que hoje eu carrego. Minha avó, ela era aquele tipo de vó coruja. Se eu quisesse cachorro quente, pizza e hambúrguer no almoço, ela fazia. Mas eu também era o neto coruja. Se ela quisesse jogar canastra, dominó ou buraco, eu jogava. Sempre fui um neto muito apaixonado pela minha avó. Acho que hoje no Brasil nós temos dois tipos de brasileiro. Os que não respeitam os idosos e os que colocam o idoso em um patamar abaixo só de Deus. Daí dificulta. Como vocês podem ver, a minha geração e da minha avó, obviamente, são gerações bem diferentes. Ela viveu situações, revoluções e guerras que eu tive que estudar no colégio. Então é difícil uma aproximação entre essas duas gerações. E quando há essa relação formal, onde o idoso está lá em cima e a gente tem que tratar ele com toda a formalidade possível, torna mais difícil ainda que esse jovem se relacione com o idoso. E eu acho que esse é um trabalho da geração do meio. Meus pais, que fizeram isso com excelência, e eu pude descobrir o primeiro segredo que eu descobri com a minha avó. O segredo entre relações, seja entre pai e mãe, entre neto e avó, é formar uma amizade. A minha avó era mais do que minha avó. Ela era minha grande amiga. Só que em 2008, tudo mudou e minha avó foi diagnosticada com Alzheimer. Não sei se vocês sabem exatamente o que é Alzheimer, mas eu, na época, associava o Alzheimer com a amnésia. Sei, ok, ela vai esquecer as coisas e tudo bem. Né? A gente vai dar um jeito, a gente vai continuar e a gente vai continuar. Só que não. Daí eu fui para aqueles dois amigos lá, o Google, o Wikipedia, e o Dr. Google, né, como chamam hoje, e fui descobrir o que era o Alzheimer. E daí vem o medo. Porque tu descobre que esquecer ela vai, mas esse é só o começo. Ela muito provavelmente vai vir a morrer de Alzheimer. E isso choca, isso causa um impacto tremendo, porque tu não imagina que isso vai acontecer. E daí tu começa a te perguntar, mas por que com ela? Mas por que minha avó? Sofreu tanto, perdeu o pai assassinado, foi pobre, teve que trabalhar dos 13 anos até a sua aposentadoria, não pôde viajar nem fazer as coisas que queria, por que com ela agora, nesse estágio da vida? E o medo? Será que ela vai me esquecer? Será que ela realmente vai me esquecer? Eu, o neto dela? E esse medo e essas perguntas ficam todos os dias na tua cabeça. Tu acorda com essas perguntas, tu dorme com essas perguntas. Até o momento em que tu decide que tu vai parar de fazer as perguntas erradas. Porque o ser humano tem, por natureza, a gente faz as perguntas erradas. E a gente olha sempre pro lado errado. Então eu passei a me perguntar o que eu posso fazer para que a minha avó tenha agora, com 78 anos, a melhor infância do mundo. Porque se eu vou ter que encarar essa situação, eu vou encarar da melhor forma possível. Realmente, algumas coisas a gente nunca esquece. Então, eu vou contar para vocês como é que esse medo de ser esquecido pela minha avó foi superado. Um dia eu estava com ela, de tarde, e ela olhou para mim e perguntou, eu tenho netos? Eu fiquei arrasado. Eu cuidava dela todos os dias. E ela me pergunta isso. Eu olhei para ela e disse, sim, vó, tu tem netos. Eu sou teu neto. Ela sentou do meu lado e passou a mão na minha cabeça. E disse assim, a avó sabe que te ama muito. Ela só não lembra quem tu é. E todas as vezes que ela me esquecia, ela olhava para mim com aquele olhar e dizia,
eu sei que eu te amo demais, mas eu não sei se é meu vizinho, meu amigo, meu primo. E eu então sorria e dizia, isso não interessa, vó. A senhora sabe que me ama. E a senhora tem que saber isso, que a senhora me ama e que eu te amo. E que eu vou estar aqui contigo. Então, realmente, a gente tem outros medos errados. O medo de que ela esquecesse que tem um neto. Que besteira! Eu tenho medo que ela esqueça que me ama. E agora eu não tinha mais esse medo. Como eu ia ter que encarar essa situação de alguma forma, porque chega um estágio em que tu percebe que não há uma cura e chega de bater nessa tecla, não há uma cura, não tem reversão, tu vai ter que conviver com isso de alguma forma. Eu resolvi seguir os conselhos do Pat Adams. Vocês devem conhecer o Dr. Pat Adams. Eu concordo, eu acho que rir pode ser sim o melhor remédio, porque os comprimidos eles curam o corpo, mas só a gargalhada e o amor são capazes de alcançar a alma e realmente curar a alma. Nesse estágio da minha vida, no início do ano passado, eu decidi que eu ia trancar tudo aquilo que eu poderia voltar depois. Tranquei a faculdade de filosofia, larguei a minha empresa e virei pai. Além de neto, amigo e melhor amigo, agora eu era pai. Daqueles muito corujas, que faz o Nescau, que acorda com coisa boa, que leva para andar de balanço, que dá presente, que dá brinquedo. Eu era um pai. Mas eu ia ter que tratar com isso, com essa doença, com humor, com bom humor, porque senão eu ia enlouquecer. A minha mãe estava entrando em depressão, e eu vi que a minha avó também ia entrar. Foi nesse momento que eu decidi entrar em ação, virar pai e utilizar o bom humor como resposta para resgatar a minha família, toda a minha família. Daí eu quero mostrar para vocês um pouquinho do resultado desse bom humor, como isso funcionou na minha vida. O que ela estava... Nem xingar! Ai, eu nunca vi nada igual. Nem xingar. Viu? Tu xinga ela lá. Aí isso é uma piada. O que houve com a lâmpada? É uma piada. Ai, meu Deus do céu, cheguei chorando. Olha lá, bola. Ai, que coisa boa, divertida. Quer uma lâmpada dessa pra ti? Aí eu ia passar o dia inteiro rindo. Gostou da lâmpada? Olha lá, ela não para, amor. Essa Clara tá falando. É só quando ela ouve som. Bate palma. Tu não pode nem dar em alguém aqui. Ainda bem, né? Se tu quiser dar uns tapas aí, não para. Bate palma. Ai, eu vou, te amo. Esse era meu combustível. Para que eu pudesse suportar o outro dia, eu tinha que ouvir isso todos os dias. O máximo que eu pudesse. E isso dava certo, porque ela aceitou o bom humor também como terapia. E deu muito certo. Inclusive, para quem tem algum caso como esse na família, o Alzheimer é um campo muito fértil para o bom humor. Muito fértil. Uma vez, eu vou contar só um caso. Uma vez eu cheguei ali no quarto da minha avó, eu disse, vó, a senhora fumou uma carteira inteira de cigarro, só de manhã, vó. A senhora está fumando demais. E ela continuou fazendo tricô, só me disse assim, não sou eu, Fernando, é aquele anão. Respirei fundo. Anão? É, Fernando, aquele anão, Fernando, que anão. O anão que pula todos os dias na minha janela, que dança pra mim e eu dou cigarro pra ele. Eu disse, cara, a coisa tá feia. Daí eu fui conversar com uma amiga minha. Isso no outro dia, eu disse, cara, tu não tem ideia do que eu tô passando. Minha avó tá alimentando um anão com cigarro e ele dança pra ela. Daí a minha amiga me olhou sério e me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Tu já colocou uma maçã na janela? E eu pensando, deve ser alguma simpatia, né? Alguma coisa, talvez dê certo. Eu disse, por que maçã? Ela disse, não, porque os gnomos... Quando ela falou a palavra gnomo, eu parei,
Respirei de novo. Pensei, meu Deus, eu estou cercado por eles. Eu vou ter que realmente encarar essa situação como um gnomo. E todas as outras situações, quando ela acordava de madrugada e procurava um cachorro que nós não tínhamos dentro de um lugar onde ele não caberia, lá estava eu procurando cachorro com ela. E assim nós conseguíamos levar o dia a dia da melhor forma possível. Bom, deu certo para mim. Podia dar certo para os outros. Lá no início, quando eu descobri o Alzheimer, toda a informação que eu via sobre Alzheimer era: você não vai conseguir, você vai enlouquecer com tua avó, talvez tu morra até antes. Era isso que tu ouvia. Isso afasta o familiar cuidador do portador e gera o abandono. Como deu certo para mim, eu queria compartilhar com os outros. Porque eu queria mostrar que compartilhar com vocês a minha dor não implica em sofrermos todos juntos, mas eu posso livrar quem dessa dor sofre. E isso começou da seguinte forma: com uma página, facebook.com/vovanilva. E ali eu comecei a compartilhar o nosso dia a dia, os nossos casos, esses diálogos hilários e sem sentido algum, vídeos, fotos, e foi crescendo. Hoje a página tem quase 100 mil pessoas que compartilham comigo os benefícios dessa página nas suas vidas, compartilham comigo as suas vidas e coisas que poderiam ter funcionado comigo também. E essa rede de contatos foi maravilhosa. Vocês já devem ter visto o filme Corrente do Bem, onde um guri faz uma coisa boa, realmente boa, para 3 pessoas. E essas pessoas são encarregadas de fazer uma coisa boa para mais 3 pessoas. E assim vai se formando uma corrente. Hoje eu tenho 100 mil elos na minha corrente. Quase 100 mil elos na minha corrente. Uma corrente que me ajudou durante o período em que eu cuidava da minha avó, me ajudou durante o luto e me ajuda hoje percebendo que através da nossa história eu posso ajudar outras famílias. A lição de vida que eu aprendi com a minha avó, o outro segredo e a última grande lição, quando a minha avó suspirou pela última vez, eu chorei, mas eu também sorri. Sorri porque eu descobri que a minha avó me ensinou que a superação da morte, ela não está na morte. Ela vem antes disso. E mais uma vez o ser humano olha para o lado errado e tenta superar a ausência das pessoas que nós amamos depois de suas partidas. Eu já tinha superado a ausência da minha avó em vida. Toda vez que íamos andar de balanço na praça, toda vez que a gente ia na padaria comprar o doce que ela mais gostava, ou toda vez que a gente falava no maldito gnomo, a gente sempre estava em um eterno processo de superação. E ela só me deixou quando ela sentiu que eu estava realmente pronto para isso. Não só para viver sem ela, sem minha filha, mas para compartilhar isso com outras pessoas, para que ela pudesse mudar a vida de outras pessoas. Disso surgiu um livro que essas pessoas pediram que nós escrevêssemos e que eu comecei a escrever ao lado dela. Infelizmente, ela veio a falecer no meio desse processo, em dezembro do ano passado, e o livro foi lançado em homenagem e também para ajudar outras famílias nessa caminhada que é o Alzheimer, que é um desafio, mas também pode ser uma aventura. A gente não precisa pensar sempre no negativo. A doença já é negativa. Vocês não vão sair do Alzheimer. Desistam. Parem de procurar uma cura. Parem de procurar uma saída. A saída é encarar a situação e encarar a qualidade de vida, que tem que aumentar. Esse livro, hoje, eu recebo um feedback muito positivo de pessoas que dizem: olha, a minha mãe tem Alzheimer. E esse livro me ajudou a criar uma amizade com a minha mãe, mesmo com Alzheimer. Porque enquanto há vida, há sensibilidade. Há prazer, há medo, aflição. Ela está viva, ela sente. Ela tem Alzheimer, ela não está morta. As pessoas têm que parar com essa ideia: ah, ela tem Alzheimer, deixa ela ali sentada porque ela vai esquecer mesmo. Não, não é assim. Ela vai lembrar do momento no momento. As lembranças futuras pouco me interessam quando eu vejo esse sorriso. O Alzheimer hoje, eu quero que vocês levantem a mão. Todos que têm um pai, uma mãe ou avós com Alzheimer. Tá, fiquem com a mão levantada. Agora levantem a mão as pessoas que conhecem alguém próximo que tem essa realidade dentro de casa. Agora olhem em volta. O Alzheimer hoje, só nos Estados Unidos, em 68 segundos uma pessoa recebe diagnóstico.
No mundo já são mais de 35 milhões de portadores de Alzheimer. Esse número tu pode multiplicar por 3, porque a família está doente junto, enquanto não descobre uma forma de conviver com isso. 35 milhões. Mas até 2050, esse número vai triplicar, possivelmente ultrapassando o câncer em óbito. Será que o Brasil está pronto para encarar o Alzheimer? Será que nós, brasileiros, não só a política, mas nós mesmos, discutimos suficiente a respeito do envelhecimento e do envelhecimento com obstáculo? Eu vivi com a minha avó a saúde pública durante toda a vida dela, com todos os desafios e obstáculos da saúde pública. Posso dizer com propriedade, nós não estamos prontos. Até porque não há política pro doente, quem dera para a família. Se o governo não vai me dar condições de cuidar do meu pai, mãe, avó, como é que ele vai acabar? Eu estou em depressão, eu estou ruim. E ela? Esses dias no lançamento do livro, em um estado, eu ouvi uma senhora dizendo: "Ai, não me chama de vó em público." É essa vergonha de envelhecer que impede o brasileiro de discutir o envelhecimento. Mas em alguns anos, o Alzheimer vai triplicar, porque a gente vive se iludindo com aquele tipo de notícia que nos diz: o brasileiro está vivendo mais. Mas a que preço? Obrigado.